Daremos início à sessão ordinária da primeira turma da quarta Câmara da terceira sessão de julgamento, período da tarde do dia 29 de julho de 1920. Ops, 2020. Estão presentes os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantaroli, Fernanda Vieira Cotizias, Marcos Roberto da Silva, suplente convocado de substituição, conselheiro, Dom Pierre Fernandes da Silva, ausente justificadamente, João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, vice-presidente, Mara Cristina Mendes, presidente substituto em exercício para a presente sessão de julgamento. Não teremos sustentação oral na parte da tarde. Então, nós vamos seguir a ordem da pauta. A gente vai por 368 da pauta, processo 10.909.004.853.2008.14, recorrente W Logistics Internacional LTDA, relatoria conselheiro Lázaro Antônio de Souza Soares. Pode passar para a leitura do relatório e voto. O microfone, Lázaro. Tá, desculpa. O processo também, ele se refere à multa de R$5.000 do artigo 107. Debatemos já a exaustão. Eu vou direto para a leitura do voto, tá? O recurso voluntário é tempestivo, preenche as demais condições de admissibilidade, por isso dele toma conhecimento. O recorrente alega que, mesmo que o fisco tenha agido de forma discricionária, o artigo 50 caput é claro estabelecer que os prazos de antecedência previstos no artigo 22 da IN 800, né, somente serão obrigatórios a partir de 1º de abril de 2009, e que, mesmo intempestivamente, o recorrente realizou o desembaraço das mercadorias. Sustenta ainda que a autoridade fiscal não observou o princípio da legalidade. Em suas palavras, eu faço a transcrição sintetizando basicamente nesse pedaço, nesse trecho, o que ele entende, né? Qual a sua alegação de defesa, deixa até em negrito, né? Em que ele fala que, mesmo intempestivamente, ele realizou o desembaraço das mercadorias. Contudo, a multa formalizada por meio do presente auto de infração está prevista no artigo 107.4, a linha E, Decreto-Lei 3766/66. Faço a transcrição. Com base no dispositivo legal acima relacionado, a Receita Federal publicou a Instrução Normativa 800, que dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado, estabelecendo a forma e o prazo para o interessado prestar informação sobre o veículo ou carga. Mesmo ainda não sendo exigíveis os prazos fixados no mencionado artigo 22, o parágrafo 1 do artigo 50 deixa claro que também se caracterizou intempestividade no cumprimento da obrigação do foco, como se pode constatar, com base no dispositivo que determina que a informação deve ser prestada antes da atracação da embarcação, né? Artigo 50, inciso 2. A legislação realmente estabeleceu um período para que as empresas se adaptassem à IN 800, mas não eliminou a exigência de prazo para a prestação de informação. Apenas aceitou que até 1º de abril de 2009 as informações exigidas fossem apresentadas com menor antecedência, mas tendo como limite a atracação ou desatracação da embarcação em porto no país. Nesse sentido, as seguintes decisões, trago alguns precedentes daqui do CARF, assim procedendo e tendo a multa sido aplicada pela autoridade fazendária em estrita subsunção ao texto legal ou ao texto normativo, não vislumbro, assim como a DRJ, qualquer desrespeito ao princípio da legalidade. Ao contrário, caso tivesse acatado o pedido do recorrente, aí sim estaria ferindo este princípio de forma discricionária, pois o fato de ter o recorrente intempestivamente realizado o desembaraço das mercadorias não encontra respaldo, não encontra nenhuma base legal para eximi-lo da aplicação da multa em questão. Voto por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém quer fazer alguma observação? Então, oi? Jogo rápido.
Não quero mais fazer observação, já vi o que eu tinha que ver. Fernanda? Com o relator. Não, primeiro é o Oswaldo, desculpa. Oswaldo, eu achei que a outra composição, Oswaldo. Com o relator. Carlos. Com o relator. Fernanda. Com o relator. Marcos. Acompanho o relator. João. Acompanho. Leonardo. Acompanho. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Agora a gente vai para o, deixa eu ver aqui, 403 da pauta, processo 10.49000-564-2009-38, recorrente Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, relatoria do conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. São 3 processos da Petrobras, 5 processos da Petrobras. Eles são iguais, Oswaldo? Todos idênticos. Então, qual que você quer escolher aí para votar? São os itens 403, 404, 405, 406 e 407 da pauta. Já está na pasta o 2009-38. Então, tá. Então, pode começar a ler o relatório e voto. Só um segundinho que eu vou deixar para minha pauta aberta aqui, só um segundinho. A pasta T está demorando. Posso começar, presidente? Pode começar. O caso é relativamente simples, tá? É um pedido de restituição de contribuições que foram debitadas em declaração de importação. O que aconteceu basicamente? A Petrobras registrou a DI e o petróleo que ela está dizendo que foi transportado a granel, no presente caso, não isotanque, outro tipo de container, foi transportado a granel, e ela registrou a DI por estimativa. Quando foi fazer a pesagem lá na frente, viu que veio menos petróleo. Então ela falou assim, como veio menos, eu quero o dinheiro de volta, que incidiu sobre aquela base de cálculo. Só que o que acontece no presente caso, ela fez o pedido, o registro da DI foi em 22 de outubro de 2004, e o pedido dela foi feito em 27 de outubro de 2009, 5 anos e 2 dias depois. É o relatório. Só um adendo. Ela diz assim, o que ela diz? Eu só constatei a divergência de peso da mercadoria 2 dias depois, quando ela entrou no meu recinto. Então, na verdade, a minha pretensão de restituição tem que ser contada na forma do Código Civil e não na forma do Código Tributário. Porque na forma 205 do Código Civil, salvo engano não, é justamente 205 do Código Civil. E essa é o que ela dispõe em recurso voluntário e é o relatório. Mas espera aí, ela registrou a DI e ela não retificou a DI, não? Não sei dizer. Não, acho que ela fez a restituição direto, fez o pedido direto. Pedido de restituição direto nos autos. Isso não foi nem constatado se ela retificou ou não a declaração de importação. Salvo engano, mas posso verificar aqui. Não, ela coloca aqui. No recurso voluntário dela, ela coloca: as mercadorias foram importadas a granel, tornando possível a retificação da declaração de importação. Só a partir da ciência do volume importado é menor, data do protocolo da retificação, que deve ser contado o prazo prescricional para pleitear a restituição. Isso, perfeito. Então pode fazer a leitura aí do voto. Bom, peraí, deixa eu abrir de novo. Eu estava abrindo o processo. Até sobre a natureza do indébito, se tributário ou não, que ela diz, isso é um indébito civil e não tributário. Não comporta conhecimento, porquanto manejado apenas em sede de recurso voluntário. De todo modo, eu encaro a tese, a premissa decorre de obrigação tributária. É objeto de obrigação tributária. Logo, sua natureza é de crédito tributário.
Ainda que procedente a premissa da recorrente, natureza civil do indébito, o prazo prescricional de ressarcimento, de enriquecimento sem causa, são 3 anos. Ou seja, se fosse cível, ela tinha, acredito, já faz muito tempão. 2.2. Fisco e recorrente divergem acerca do desacordo do prazo prescricional para a restituição do indébito. De um lado, a recorrente defende que o prazo prescricional tem início com a homologação tácita do lançamento ou com o pedido de retificação da declaração de importação, que é justamente o que a Mara perguntou. De outro lado, a fiscalização ressalta que a contagem se inicia na data do pagamento indevido. Sobre o tema, o preço da início, acompanhado do Tribunal de Cidadania, fixou o precedente vinculante que determina que o prazo prescricional para a restituição de tributos sujeitos ao lançamento por homologação pleiteados. Está mal escrito isso daqui, mas eu vou mudar depois. Basicamente, conta-se da data do registro da declaração de importação. A declaração de importação é um lançamento por homologação, em assim sendo, 5 anos contados a partir do registro, portanto, 5 anos a partir de 9 de junho de 2005, como ela fez o pedido em 27 de outubro de 2009, o prazo é quinquenal e prescreveu. Deu para entender? Eu sei que ficou um pouco confuso. Deu? É como voto. Depois de 2 dias? Sei lá, por causa de 2 minutos também andaria. Alguma observação a ser feita? Ué, a multa lá do 107 é por 2 minutos, tá? Realmente pode O que eu acho engraçado é a empresa perder o prazo, assim, por causa de 2 dias, né? E nem só isso, né, gente? São 5 anos para fazer o pedido, Pois né? não. Lázaro, você já acompanha? Depois do Lázaro é o nosso Oswaldo, então agora é o Carlos. Acompanha, relator. Carlos, Fernanda. Acompanha o relator. Marcos. Acompanho. João. Acompanho. Leonardo. O relator. Eu também acompanho. Então, esse processo 403 da pauta vai ficar acordo dos membros colegiados, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. O mesmo resultado vai ser reproduzido nos processos 404, 405, 406, 407 da pauta, é isso? Então, tá. Então, a gente vai agora para os itens da pauta, o CIBA, que é aquele do Lázaro que eu pedi vista. O processo é o número 11.128, 004.990.2005.58, recorrente CIBA, especialidades químicas LTDA, item 418 da pauta, relatoria do conselheiro Lázaro Antônio de Souza Soares. Ô, Lázaro, você pode... Desculpa, é só o Marcos que não estava aqui na sessão na época, mas aí você pode... A questão aqui é de classificação de mercadoria, tá, Marcos? Tá, eu vou sintetizar aqui. O voto, meu vista, está na minha pasta lá, se alguém quiser pegar para ir já lendo. Marcos, aliás, todo mundo quer pode dar uma olhadinha. Eu mantive o meu voto, acho que está lá na minha pasta de junho, tá? Então você tem que voltar na pasta de junho. É isso que eu estava procurando, ele está em junho, né? Peraí. Em junho tem uma subpasta, assim, dia 23. Beleza, Marcos? Está aberto. Vou abrir só o voto de vista da Mara.
Ô, Lázaro, pode resumir seu voto, Lázaro, só para relembrar o resto do pessoal, o que se trata? O Marcos, ele não está ciente, mas eu vou ver aqui, então, para o ponto essencial, Marcos. Você abrir meu voto, você vai ver aí, né, que classificação fiscal, tá? 2 produtos, é o IGAGuard B5120 e IRGALUB ML 3010A. Aí eu faço a legislação de regência, né? Falo, Mara, me lembra aí, a discussão foi em cima dos 2 produtos ou foi só de um? Você está com o microfone fechado. A discussão foi os 2 produtos, sendo que, se quiser, eu fiz um resumo aqui. Na verdade, assim, no meu voto visto, eu fiz até uma tabela aí, tá? A empresa classificou na posição 3824, o IRGAGuard, o fiscal falou que era no 3901, depois do recurso a empresa falou assim, não, eu acho melhor 3808, tá? E no IRGALUB também teve essa diferença aí de posicionamento. Interessante, o que me chamou a atenção e eu pedi à vista é porque a fiscalização classificou isso no capítulo 3901, que é o capítulo de plástico, tá? E isso, pela descrição do produto, ele é um agente antimicrobiano. Então, não fazia muito sentido eles classificarem um agente microbiano numa classificação de plástico, né? O Lázaro, ele manteve essa classificação da fiscalização, porque, na verdade, assim, esses produtos tiveram laudo, foi retirada a amostra, e a composição deles maior é polímero mesmo. Eles têm 80% de polímero e 20% de outros agentes. Então, restou a dúvida aí. Esse polímero, ele é um veículo e para esse agente microbiano, que na verdade são esses produtos zeolitos de prata e zinco, ou isso ele é um veículo ou é uma carga, entendeu? Então, isso aí faz a diferença. Porque se ele for veículo, eu tenho que classificar ele no agente microbiano. Mas se ele for carga, eu tenho que classificar ele como polímero, entendeu? É isso mesmo, né, Lázaro? Você pode me corrigir. Não, tá exatamente, a dúvida ficou exatamente nisso. A questão, relembrando a todo mundo, esclarecendo inicialmente para o Marcos, pelo seguinte, o que é que eu também me chamou a atenção a diferença da classificação, né? Realmente a classificação do fisco na posição 3901 é um capítulo de plástico, né, polietileno. O que é que aconteceu, né? O fisco, na dúvida, pediu um laudo pericial, foi para laboratório, foi a Funcamp, fizeram esse laboratório e o resultado, ele indicou, e de forma até, eu diria até indevida, porque não é função do perito classificar, não chegou a fazer uma classificação, mas praticamente adotou uma descrição da posição indicada pelo fisco. Só que aí o que é que aconteceu? O contribuinte, ele não se contrapôs com nenhum laudo pericial, não indicou assistente para acompanhar isso, para fazer análise, ele simplesmente pegou e continuou rebatendo com argumentos jurídicos. Eu não estou com o material aqui, eu não vi o material, eu não sei o que é, então eu tenho de um lado, por mais estranho que possa parecer, um laudo pericial que não teve um outro contraposto. Então eu reconheço a dúvida da conselheira Mara, é pertinente, eu também tive a mesma dúvida, eu só me senti desconfortável de dar uma decisão contrária a um laudo, apesar de não haver impedimento nenhum, não, de forma alguma pode ser feito, mas me senti meio desconfortável pela natureza do produto, né? Basicamente só isso mesmo. Eu fiz uma ampla pesquisa aqui sobre esse produto
e, inclusive, consultei pessoas, assim, dessa área de química, assim, para que me ajudassem. Fiz algumas pesquisas em sites internacionais, porque como é um produto fabricado por uma multinacional, ele é vendido no mundo inteiro, tá? E encontrei algumas coisas interessantes. Eu vou ser bem breve aqui, porque o relatório ficou meio grande, e não vou, senão a gente vai perder muito tempo com essa discussão, e a própria empresa fala que ele não é um produto que tem interesse de mercado, né? Então, a gente não encontra muitas importações desse produto no Brasil, não. Né? E ele também é um produto que gera muita margem para dúvida, porque essa questão dele ser carga o veículo, isso é uma decisão muito limítrofe que você pode ter, entendeu? Porque, assim, na verdade, a minha dúvida, a partir das minhas pesquisas, foi o seguinte: é certo que existe um agente microbiano aí, tá? E que esse agente microbiano está em um polímero. Então, como o laudo da Funcamp, 80% do produto é esse polímero. E polietileno, né? Polietileno. E de baixa densidade. E 20% seriam esses agentes microbianos, tá? E qual que é a função? Esses produtos no mercado são chamados biocidas. Qual que é a função dele? A indústria de produtos de plástico descobriu, principalmente esses plásticos de uso doméstico, que com o tempo dá mofo, dá bolor, dá fungo, dá bactéria nos plásticos. Esse tupperware que a gente usa na cozinha, né? Então, eles desenvolveram esse produto, é um produto que ele é agregado ao plástico, ao polietileno, no momento da fabricação desses vasilhames plásticos, para que não desenvolva esses fungos, essas bactérias, né? Então, é ter um apelo de mercado, quando você vai lá no supermercado comprar uma vasilhinha de plástico, está escrito lá que ele tem biocida e agente antimicrobiano, né? Porque você sabe que não vai dar fungo, bactéria naquele produto, tá? Então, o laudo, ele dá margem à dúvida mesmo, como você falou, porque o laudo, ele coloca assim, que ele é um polietileno de baixa densidade, esse é o primeiro produto, tá? Que eu estou olhando, é o Irgaguard B5120. Ele é um produto, ele fala que ele é um trato de polietileno de baixa densidade, contendo carga de substâncias inorgânicas à base de lísico, sílica e alumínio. Então, ele fala assim, ele contém carga. Ele não fala então, é assim, na minha interpretação, né, após as leituras e os estudos, eu tenho um polietileno com carga de zinco, sílica e alumínio, que são os agentes antimicrobianos. Né? Ele não fala que eu tenho o zinco, o alumínio e a sílica e eu uso um veículo para poder dissolver esse produto e facilitar o manuseio, tá? Então, eu vou ler aqui rapidamente aqui o meu voto após essas explicações, né? O produto está descrito nas declarações, são duas adições, né? Uma se refere ao Irgaguard B5120 e o outro se refere ao Irgarlub ML3010. São dois produtos bem diferentes, tá? O primeiro é esse que eu estou tratando, que eu falei agora, que ele tem um agente antimicrobiano, né? Aí eu coloco a posição da empresa que ela apresenta e coloquei um quadro aí para ficar fácil a visualização do qual produto e das classificações fiscal, da DI e do recurso, né? Eu já passo a parte de explicações sobre o sistema harmonizado, já vou para o produto e já descrevo o que está descrito no laudo que interessa, né? E vou para a literatura técnica, que fala justamente isso que eu já falei, que cada vez são utilizados para a produção de artigos duradouros para casa, embalagem, produtos médicos, artigos para construção. Entretanto, com o uso repetido, esses produtos são expostos a bactérias e outros agentes. Então, aí que entra o biocida, que
são esses produtos, né? Que eles são efetivos para esse tipo de, né? De combate, né? Esses micro-organismos. Aí, já passando para a classificação, após essas explicações iniciais, a gente tem que as posições pretendidas são essa, 3808, que é uma classificação de inseticida, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, que essa foi a posição que a recorrente apresentou agora em recurso. Ela falou assim, ó, não é a minha nem a da fiscalização, é essa outra, tá? Inicialmente, ela classificou nesse 3824, que ela tem aglutinantes preparados para maltotol e produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas. Né? Então, ele se enquadraria nessa parte de produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas. E a fiscalização jogou nessa 3901, que é polímeros de etileno, em formas primárias. Tá? Uma coisa interessante aí é que a recorrente informa que a base do produto é o zeolito de prata e zinco. Só que no laudo não foi encontrado prata no produto, né? E existe ampla literatura técnica e científica explicando a eficácia do zeolito de prata no combate a esses fungos, musgos, bolor e tal. Mas os outros produtos também têm aplicação, né? Vou mais para baixo, aí tem algumas literaturas técnicas aí que eu traduzi, né? Bom, agora, uma coisa que é interessante, o que me chamou muita atenção, é o seguinte, tá, se eu tenho uma produção de produtos em plásticos, né, imagina assim, leigamente, você tá com um tanque lá, com aquele monte de plástico diluído, né, que dissolvido, que você vai passar numa máquina lá, uma extrusora, e para formar vasilha de plástico. Por que eles não jogam a prata direto nesse tanque? Por que ele precisa vir dissolvido em plástico, né? Esse produzinho com a prata, a sílica, eles têm que vir dissolvido em plástico, eu jogo plástico no plástico. Por que eu não jogo direto o alumínio, né? Que já que o alumínio, a prata, a sílica, elas que são os agentes microbianos, né? Por que eu preciso ter esse produto, né? Esse veículo? Para que o veículo? Aí, na literatura técnica, encontrei o seguinte, a questão é na solubilidade do plástico, porque dependendo da maneira em que eu agrego esse negócio, o produto pode ficar na superfície, no meio ou embaixo no plástico. Então, isso faz toda a diferença, porque se eu, imagina que eu estou com uma vasilha plástica, se esse produto não fica na superfície da vasilha plástica, ele não vai ter efeito nenhum, porque o fungo, o bolor, ele forma em cima. Então, por isso que ele vem, ele fala aqui, como que chama? Bolinhas de plástico. Ele vem, esse produto é dissolvido em bolinhas de plástico para facilitar essa diluição e incorporação no outro plástico, tá? E também, isso tudo porque isso visa a durabilidade do produto e a estabilidade desses agentes à luz e ao calor, né? E não interfere na característica final do produto. Aí, mais para baixo, outra coisa, tem mais algumas produtos, aí tem os produtos de primeira geração, segunda, terceira, quarta geração, né? Então, aí, depois desse quadro aí da CIBA, eu vou aqui... Inicialmente, a gente não vê uma incompatibilidade entre as conclusões do relatório e as conclusões do recorrente, não. Ambos estão falando a mesma coisa. O laudo técnico conclui acertadamente que o maior percentual existente é o polietileno, mas existe a presença de substâncias inorgânicas no percentual de 19,1%, que são esses agentes. Então, toda a questão é a aplicação das regras de classificação, né, que eu vou mostrar para vocês. Eu cheguei na regra 3B, que é a característica essencial. Essencial para mim nesse produto é o agente e não o plástico. O plástico, para mim,
diferente, apesar do laudo ter informado que é uma carga, a conclusão que se chega é que ele o plástico e polietileno, ele é veículo. O agente está dissolvido nisso para facilitar o uso, né? Então, a gente, pesquisando os agentes microbianos, nós encontramos, né, que os mais comuns são a base de prata e zinco, né? Aí eu coloquei mais para frente que a dúvida minha foi a respeito dessa carga do veículo, né? Já foi explicada a necessidade, né? Por que ele precisa estar dissolvido no polietileno, né? Assim, aí eu peguei e coloquei assim, ele vem encapsulado, é a palavra que tinha me fugido. Esses agentes, o biocida vem encapsulado nesses polietileno para facilitar a diluição no processo de formulação do plástico, que será utilizado na moldagem dos produtos finais. Aí, da leitura das regras de classificação e pela aplicação da regra 3B, eu vou pela característica essencial. Para mim, a característica essencial, como eu falei, foi o agente biocida. Com isso, eu elimino a posição 3901, porque não tem condição disso ser um plástico. Então, tá. Só eu poderia parar a minha análise aí nesse momento, porque, assim, já que não é a classificação proposta pela fiscalização, o auto cairia. Tá. Só que esse auto, ele tem duas multas aplicadas. Ele tem uma multa por importação desamparada de licença de importação e por classificação incorreta. Se eu conseguir provar que não é nem a da classificação da fiscalização, nem a da empresa, eu não cobro tributo, mas essas multas eu cobraria, porque houve a classificação incorreta. E houve a falta de licença, tá? Deixa eu acabar de fazer, eu te dou a palavra, Fernanda. Então, eu fui ver no auto como estão descritas essas multas, para ver se ele falou assim, eu estou aplicando a multa por causa dessas e dessas classificações. Ou é uma multa que está genérica. E eu vi que a multa, tanto a de falta de licença quanto a de classificação incorreta, ele só falou a classificação está incorreta. Então, o que me permitiria manter a multa, tá? Na minha visão, a multa poderia ser mantida se eu chegar à conclusão que a classificação dele também está errada. Porque a da fiscalização eu já descartei que está errada. Então, se eu chegar à conclusão que a classificação dele está errada, eu eliminaria, eu manteria a multa, tá? Então, eu fui aí, vou ver, a posição 3824 e a posição 3808 que ele traz, tá? Analisando o capítulo, as notas do capítulo 38, né, eu vejo lá, é muito claro no capítulo 38, ele falando assim, que ele não compreende os produtos de constituição química definida, apresentados isoladamente, exceto os inseticidas, fungicidas, herbicidas, né? Então, o que eu concluo no raciocínio inverso, né? Que a posição 3808, ela está tratando dos produtos de composição química definida, ele está excepcionando aqueles ali. Ele não compreende os apresentados, exceto o inseticida, fungicida, fungicida, herbicida. Tá? Então, o que eu chego à conclusão? Eu, analisando as notas mais para frente, eu vejo, porque ele fala assim, o inseticida que ele está citando no 3808, fungicida, fungicida, é aquele produto químico isolado. Por exemplo, o formigil lá, tá? Que eu compro para matar as formigas lá em casa. Tá? Então, é um produto, né, específico, não um produto assim que... e ele fala muito aqui nas notas que esses produtos, eles são para planta, para desinfetante. Ele não fala em momento nenhum, não deixa nenhuma margem para aplicar esse produto do jeito que ele está sendo aplicado, para combater fungos, mofos, bactérias, em plásticos. A única coisa que ele fala aqui é que ele é inibidor de germinação e regulador de crescimento para plantas,
né? Então, as notas aqui, olhando as notas, deixa muito claro que ele não pode, para mim, ficou claro que ele não, as notas estão todas aí, são muitas notas, eu vou pular, tá? Mas, para mim, ficou claro que ele não poderia se enquadrar no 3808. Então, eu voltando à análise, eu chego à conclusão seguinte, que a posição 3824, que foi a da DI, é a correta, que ele colocou. Porque a 3824, ela fala, os produtos químicos compreendidos aqui não apresentam constituição química definida e são quer obtidos por subprodutos da fabricação de outras matérias, quer preparados especialmente. Aí ele fala das preparações, né? Os produtos compostos, né? E ele cita alguns produtos que poderiam ser colocados aí, aditivos, né? Aí eu estou pulando as notas, tá? São muitas notas, né? Bom, aí, portanto, a conclusão é pela correta indicação da posição 3824. Então, o que eu chego à conclusão é que a posição dele ele classificou a mercadoria e a ADI está com a classificação correta. Então, por isso, eu dou provimento ao recurso para esse produto. Tá? Eu vou abrir aqui para a Fernanda pediu a palavra, porque às vezes você pode fazer algum comentário sobre o desenvolver do meu raciocínio, né, Fernanda? Maia, primeiro, parabéns, ficou excelente, trabalho impecável, assim, muito, muito bom mesmo, parabéns, deu para ver que você gastou tempo aí, muito cuidado técnico, sempre bom ver votos assim que a gente aprende muito. Meu único comentário, e eu vou ter que te acompanhar pelas conclusões aí, é com relação a essa possibilidade de manutenção da multa. Para mim, a análise termina ali, porque você só pode aplicar uma multa por ausência de licenciamento de importação se você sabe que a classificação correta precisa de licença. Do contrário, não tem que aplicar esse tipo de multa, porque se você classificou um produto numa classificação que não tem licença de importação e a correta também não tem, essa multa não vai existir. Então, assim, para mim, você mudar a classificação correta para conseguir chegar à conclusão de que a multa poderia ser mantida, você está mudando também o critério jurídico que pautou o lançamento da multa. Então, para mim, a análise termina ali na questão de que a fiscalização está errada e tanto a multa por classificação quanto a do lançamento por LI caem juntas. É só essa minha conclusão, mas de resto não tenho nada a acrescentar, não tenho nem capacidade de acrescentar. Eu coloquei isso porque eu falei assim, para mim, eu até fui muito rápida ali no raciocínio, porque, na verdade, assim, o que eu queria dizer é o seguinte, que eu acho que a multa é multa por classificação incorreta, entendeu? Se ele classificou incorreta, não importa se a fiscalização chegou a uma outra classificação, a uma classificação incorreta também. O que, para a multa, importa que ele classificou incorreto, tá? Então, eu sei que esse assunto não é unanimidade na turma, essa questão, tá? Então, por isso que eu desenvolvi o raciocínio, tá? Mas não foi essa multa, não, Mara. É que, para mim, incorreto... Não foi essa multa que foi aplicada. Foi, teve duas multas, eu olhei lá. Falta de licenciamento na nova classificação. Tá lá. Mas teve a multa também de classificação incorreta. Deve ter tido, não faz sentido não ter a multa de classificação incorreta. Eu reproduzi aí o auto de fração em cima no meu voto vista. Enfim, é só que para mim, para você dizer que tá errado, você tem que mostrar o certo. Tá. Ao contrário, não tem base legal para você dizer que tá errado. E, inclusive, para saber se está errado, você tem que reclassificar. Então, se o fiscal erra na reclassificação, toda a base que ele usou para autuar caiu. Eu sei que esse raciocínio eu acho que o Leonardo já tinha falado isso também alguma vez, outras pessoas já tinham trazido isso na turma, tá? O Oswaldo quer falar? Só um segundo, Mara. Onde é que você viu essa multa por classificação incorreta? Olha no meu voto vista, eu reproduzi. Eu estou diretamente no auto de infração. Tá, mas deixa eu te falar. Aqui, ó. Ah, tá.
Em decorrência da classificação tarifária da mercadoria ter sido efetuada incorretamente, fica contribuinte sujeito ao recolhimento de multa previsto no artigo 84, tá? É que antes dessa tem uma outra multa que é de licença. por falta de LI. Então são duas multas diferentes que foram aplicadas. Não, por isso que eu falei que as duas multas que teriam que ver se seriam mantidas, tá? Deixa eu ver aqui. Engraçado, onde foi que eu coloquei aqui? Pode falar, Oswaldo. Súmula CARF 161. O erro na indicação na declaração de importação da classificação de mercadorias na NCM, por si só, enseja a aplicação da multa de 1% previsto no artigo 84, inciso 1, ainda que o órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta. Esse assunto já foi classificado. Então, quanto à multa de licença, a Fernanda, aliás, por mim, nos dois pontos a Fernanda está coberta de razão, mas no ponto da classificação fiscal, se realmente a classificação do fisco fosse incorreta e a classificação do contribuinte igualmente incorreta, a multa por licença seria afastada por mim, e, de outro lado, a multa por classificação fiscal seria mantida por súmula CARF. Qual que é o nome da súmula? Eu vou até colocar aqui. 161. 161, tá. Foi naquelas novas, né? Daquelas novas absurdas que entraram. Eu posso até tirar essa parte da LI aqui, vou deixar só a citação dessa súmula, que só isso é suficiente. Mara, de qualquer jeito, no final. Mas você, então, classificou a 3824, você considera que o produto é um aglutinante? Não, eu considero que ele é um produto químico, a segunda parte. Olha, a 3824 ele fala aglutinante, tal, ponto e vírgula. Produtos químicos e preparações das indústrias químicas. Você entende que ele é uma preparação, então? É um produto químico e preparações. Ou das indústrias químicas. Tá. O texto da 3824 é aglutinantes químicos e preparações das indústrias químicas. Não, aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição. Aí você tira. Esse não é. A outra parte, produtos químicos e preparações das indústrias químicas. A segunda parte. Tá. Certo. Aglutinantes preparados, produtos químicos e preparações das indústrias químicas. Ou das indústrias que é um produto químico. E preparações das indústrias químicas. Não a preparação da indústria. Mas não é nenhum desses aí. Você acha que não é preparação da indústria química? É porque o produto é sólido. Na verdade, o que veio? Por que eu tinha feito essa questão? O que está vindo aí, e fica muito difícil, é isso que eu falei desde o início, sem ter o laudo e sem ter a contraprova, é muito difícil a gente fazer, porque nós não sabemos o que é mercadoria. A gente não está nem vendo. O que está se tratando aqui, pelo que eu estou entendendo, não é o fungicida, como você bem colocou, porque aí teria que ser o elemento principal. O que é que acontece? Por que o fiscal colocou lá? Pelo que eu estou entendendo, o que está sendo importante é plástico. Não, não é. Não, isso não sabe. A gente não sabe. Você não pode afirmar, Mara. Tem laudo. Não. Plástico com carga. O que é a carga? É um plástico onde você adiciona algum produto para conferir a ele alguma qualidade ou alguma capacidade especial. O que é um plástico antimofo? É um plástico que levou uma carga de antimofo. Mas o problema... plástico. Se a gente estivesse vendo lá galões com preparações, com algo líquido, alguma outra forma, não. Mas o que está descrito no laudo, e no laudo é importação de plástico que contém essas substâncias. Então, o que é que eu fiz? Aí você falou assim, eu vou classificar pela função, não é pela quantidade de matéria, mas pela função que ele desempenha. Pelo que está descrito aqui, eu também não posso afirmar, estou me baseando só no laudo, o que está se trazendo aqui é plástico, com a função de plástico, que tem uma capacidade especial. Não é um plástico qualquer, é um plástico com antimofo, como você mesmo qualificou. Então, por isso que existe uma posição
dentro da classificação de plástico, tem uma posição específica para plástico que venha com carga. Se você está me dizendo que ele é preparação, produto químico não é em hipótese alguma. Isso eu tenho certeza que não é. Aglutinante também me parece que não. E preparação é algo líquido. Eu não conheço preparação sólida. Não é? Basta a gente ver aqueles processos que a gente tinha de análise das indústrias de refrigerantes, aquela questão dos kits, que vinham preparações. São substâncias que podem ter qualquer forma menos sólida. Então, pelo que está no laudo, eu não estou vendo, eu não tive fotos, o que está sendo trazido é plástico. Um plástico que tem uma característica especial. Ele é antimorfo. Por isso que existe a classificação de plástico com carga. Ele não é um plástico comum. Para plástico comum tem outra classificação. Tem plástico sem carga e plástico com carga. Então, eu acho que, como você mesmo descartou a segunda classificação dele, você disse que não é aquilo. Não é. Eu também acho que classificar um produto sólido como preparação ou como um produto químico, me parece, ou um aglutino, me parece complicado. Sendo que, para ter uma definição dessas, eu estou falando tudo em tese, me parece estranho, mas eu não sou especialista, a gente precisaria ter um laudo. Essa falta da contraprova do contribuinte, eu acho muito grave. Lázaro, agora só aqui uma observação, eu só não concordo com você que isso é um plástico, assim, eu posso discordar até dessa classificação final aí que chegou, mas eu não, porque a questão é o seguinte, para mim, é muito diferente de você importar plástico com carga, que você já pega aquela matéria-prima plástico e já leva para fabricante, e você importava um saquinho com um elemento que você joga no tambor de plástico. Entendeu? Nem eu e vocês sabemos o que foi importado. Sabemos, sim. Não. Olha o manual do produto. Você viu, Mara? Você viu o produto? Mas o manual do produto, eu não preciso ver o produto não, Lázaro. Eu vi o manual do produto e vi o laudo. Bom, não vou querer polemizar, não. Eu só, como eu te falei, não vi o produto, eu não sei qual o produto, eu estou me guiando apenas pelo laudo, mas eu... mas olha o manual do produto, a empresa vende isso como um aditivo, é diferente de você. Então você pega assim, por exemplo, você vai lá no posto de gasolina e compra um aditivo para jogar na gasolina. Aquele aditivo é uma gasolina especial. Então você vai falar que aquele aditivo é uma gasolina? Mas é a gasolina aditivada. A gasolina aditivada que é vendida no posto, ela é gasolina ou ela é o aditivo que vem nela? É diferente. Mas aí é gasolina aditivada. Não é esse caso. Esse caso a gente está comprando um aditivo. É um pouquinho só. Eu não estou trazendo produto pronto para ser usado, não. Eu estou trazendo um produto que eu misturo e ele vem misturado já nesse plástico, nesse pouquinho de plástico, para poder facilitar, agregar no tamborzão de plástico lá. Isso você vê todos os manuais da empresa que estão disponíveis. Isso é uma empresa de produção em larga escala. Os manuais dela estão em todas as línguas tem esse produto, o mundo inteiro vendido, o mesmo produto. E todos os laudos, inclusive tem laudos técnicos de cientistas, pesquisadores em cima desse produto, e todo mundo falando, isso é um aditivo. Eles não estão vendendo isso como plástico. Mas aí, de qualquer jeito aí, eu acho assim, que talvez essa parte final equivocada, que talvez eu cheguei nessa 39,24 aqui, e não seja, né, essa 38,24. E por que não seria? E por que não seria? Não, porque o Lázaro está falando que isso não é produto. Eu gostaria que ele explicasse melhor.
por que isso não é uma preparação da indústria química? Eu acho que só o fato de ser sólido, eu já vi, não tem preparações industrial, por exemplo. Vamos ver o que tem no 3824. A gente teria que ler no capítulo, né, e na NESH, para ver. Eu lembro que no caso das preparações lá dos kits, tinha na NESH, vinha dizendo que se considera preparações compostas, preparações simples, vinha toda essa definição. Estou te dizendo que não é preparação, pelo que eu lembro dessas definições que a gente usava lá. Tá. Não, mas produto químico me parece que é um... Não, preparação, eu nunca ouvi falar isso, eu não sou da área de química, mas eu nunca ouvi falar que preparação tinha que ser sólida, não. Tinha que ser líquida, não. Ao contrário. Tinha que ser líquida, Eu nunca ouvi falar um negócio desse. Deixa eu ver aqui, NCM, o que está nessa... Deixa eu ver aqui. Condução é sempre líquida, né? Mas não necessariamente preparação. Eu, quando estava escutando a leitura do voto vista da Mara, eu tive uma impressão, a mesma que o Lázaro está passando, de que isso seria um plástico com aditivo. E a Mara disse o contrário, que isso seria apenas uma pequena quantidade aplicada depois num plástico, um plástico aditivado a ser aplicado no plástico comum. Isso, para mim, me parece bastante relevante. Isso está esclarecido no processo em algum ponto, ou no recurso, ou no laudo? Esse ponto está esclarecido no processo ou não? Que isso é um plástico. O laudo fala que é uma carga, entendeu? Mas acontece o seguinte, você está com uma amostra do produto, um pouquinho do produto ali. Você não está com o tambor inteiro. Então, como que você sabe que aquilo ali é só um pouquinho que vai misturar num todo maior, ou se aquilo já é o todo maior, entendeu? Na descrição da aplicação do produto, quando eles descrevem a aplicação do produto, esse plástico aditivado vai direto virar um Tupperware, ou ele vai ser aplicado depois numa grande quantidade? Ele é misturado. Olha aí toda a literatura que eu trouxe aí para vocês. Quer ver? Mostra que isso é um aditivo, é um aditivo, né? Que vai ser usado. Aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui. Mas isso está vindo só através do teu voto vista, né? Isso não estava no processo, né? Foi na literatura técnica que explica esse produto no site da empresa, né? Toda a literatura técnica, quer ver? Eu acho assim que se vocês quiserem, alguém podia pedir vista de novo, então, e dar uma olhada aí. A gente passa uma vista coletiva. O que vocês acham? Sinceramente, eu acho que assim, se o Lázaro tem dúvida, eu entendo que ele deveria baixar em diligência para pedir, inclusive, para ver foto desse produto. Porque eu acho que assim, aqui é um lançamento. Aí a gente vai autuar, a gente vai lançar contra o contribuinte porque o relator tem dúvidas e, na dúvida, a melhor informação que ele tem disponível é contra o contribuinte. Eu acho que isso, assim, vai contra o princípio do processo, que é in dubio pro réu, e tem possibilidade de fazer diligência. Então, ele mesmo diz que ele tem dúvidas, mas ele não baixou em diligência. Assim, me parece que eu tô com a Mara, eu entendo que a visão da Mara tá perfeita, mas se não for para essa visão da Mara, eu entendo que tem que ser uma diligência. Porque o Lázaro já deixou claro que ele não tá confortável, que ele não tem todas as respostas para ter certeza do que a fiscalização fez. Eu acho que, só corrigindo o comentário da conselheira, eu não estou votando em dúvida não, tá? Eu estou votando com base no laudo. Mas o laudo não é o produto, o laudo é a opinião de alguém sobre o produto. O laudo, ele tem que te ajudar, mas ele não tem que ver o produto por você. Não tem. Você falou de foto. Chegou um produto, o produto foi importado. O fiscal não tinha conhecimento técnico, não tinha dúvida, ele tinha dúvida lá atrás do que era. Retirou uma amostra, levou para o laboratório, recebeu o laudo de volta, com base no laudo, fez a classificação. Em relação a isso, eu não tenho dúvida, não. Agora, a conselheira Mara diz, olha, não é um plástico, não, é um produto químico. Eu digo, eu não estou vendo, eu não tenho condições de alterar o meu voto e
tudo bem, pode até ser vencido, o conselheiro dizer, não, é 3824 mesmo, é um produto químico e tal. Agora, eu não posso alterar o meu voto, porque o meu voto está baseado no laudo. Para eu alterar, se tivesse alguma foto que eu pudesse olhar, verificar e dizer que o laudo está equivocado, tudo bem. Só que eu não tenho isso. Então, a dúvida estava lá atrás com o auditor que retirou a foto. Eu acho que o auditor não fez um bom trabalho aqui. Porque a questão é, o laudo é uma base sólida para você pensar uma autuação? Mas não pode ser a autuação em si. Então, assim, os elementos básicos, até porque o nosso julgamento tem que ser independente. E o que eu sinto aqui é que ele não está independente. Mas qual é o elemento sólido, então, para o nosso julgamento? Eu acho que a Mara fez eu consigo me convencer pelo que a Mara colocou tecnicamente. Tecnicamente, a análise dela está perfeita, considerando que ela partiu de uma premissa do que era o objeto fisicamente. Do manual do produto, diferente do que é a opinião de alguém sobre o produto. Enfim, é a minha opinião. Eu acho que, no seu caso, deveria baixar em diligência, porque... É uma possibilidade boa. É uma possibilidade boa. Sim, porque através da concentração desse aditivo no produto final, seja lá ele qual for, isso a empresa é uma informação que a empresa tem. A gente sabe se isso é o aditivo ou se isso é o produto final. Porque realmente o fiscal, na hora de retirar a amostra, ele tira uma pequena amostra, é um pó branco, provavelmente, ou algo do tipo, não haveria que se fazer diferente. Geralmente eles tiram foto aqui, também, né? Isso, tira foto lá do saco, mas isso não agregaria muita coisa aqui. O fato que está me parecendo aqui, assim, relevante e contraditório, porque a Mara afirmou uma coisa e o Lázaro outra, e essa questão do produto ser de aplicação direta ou ser um produto intermediário para ser aplicado em outros plásticos. E isso a empresa, se não está esclarecido nos autos, eu acho que era algo que deveria estar. Né? Então, me parece ser suficiente para uma diligência, sim. O Marcos do céu, essa obrigação de trazer essa informação. Porque o laudo está analisando a amostra, não está analisando o produto depois. Eu tenho o pedido de palavra aqui do Oswaldo, do Leonardo e do Marcos. O Léo pediu primeiro. O Léo pediu primeiro, depois eu. Léo. Pode falar, Leonardo. Eu ia dizer que eu também não me oponho à diligência, mesmo porque o Lázaro ele está partindo de algumas premissas, né? Essa questão de ser líquido, ser sólido, e eu realmente não sei de onde está isso no processo, com base no que a gente pode afirmar isso. E a base dele, na verdade, é um laudo que classificou a mercadoria, logo, um laudo imprestável. Então, eu acho que seria o caso da gente baixar em diligência para a produção de um laudo independente. Eu não entendi. Laudo emprestado? Imprestável. Imprestável? Imprestável. Por que imprestável? Porque ele classificou. Eu acredito que não seja a função do técnico ele classificar a mercadoria, né? E ele chega a... Não, ele não classificou, não. Como eu te falei, ele não classificou, mas ele dá na descrição dizendo o que é o material. Ele parece que ele classifica, porque ele pega o texto da classificação e dá esse texto como resposta. Ele não diz, o produto classifica-se na posição tal. Ele não fez isso. Pois isso para mim está praticamente classificar. Ele dá a descrição que está na nota. Bom, diligência é uma boa solução. Só, como era o segundo, não sei se o Léo terminou. Primeiro, Léo, cuidado na hora que você fala que o laudo da Funcamp é imprestável, porque eu tô do lado da Funcamp, cara. Você fala muito alto, eles te roubam. Eu tô bem aqui, assim. Só para fins fiscais. E em segundo lugar, a posição 3824, eu abri aqui a NEST, tem argamassa e concreto. Ou seja, tem material sólido, also.
Eu também estava vendo isso aqui. Então, eu acho que sobre o ponto de vista que o Carlos passou, eu achei bem interessante. Realmente, se é o produto que ele simplesmente aquece e aquilo vira o Tupperware, ou se é, ou o Amaro está falando, e com alguma razão olhou o catálogo do produto, e lá está dizendo, não, é uma coisa que eu dissolvo no plástico que já está pronto. Aí sim faz diferença, caso o alto chegou a esse refinamento, né? Porque daí também não pode alterar, de repente, a conclusão, alterar o fundamento do auto de infração. Eu não sou fiscal da Receita, vou ficar aqui alterando o fundamento de auto de infração. Mas, enfim, se a discussão votaria favorável à diligência, se a discussão for, olha, isso é o produto pronto ou é o aditivo, desde que dito no auto de infração, não votaria pela diligência, acompanharia a divergência, se nós estamos dizendo assim, a 3824 não tem sólido. Tem sólido, isso não importa para a posição 3824. Tem sólido, qual sólido que tem? Concreto. Mas o concreto, ele não é sólido. Você já bateu em um concreto com a mão? Cara, o concreto, ele solidifica depois da aplicação. Mas ele deixa de ser concreto quando ele solidifica, Lázaro? Ele deixa de ser concreto quando ele solidifica? Mas quem não quando você compra a argamassa, ela é um pó, você adiciona água, coloca em uma superfície e ela fica rígida. Isso, mas alguém vende argamassa líquida? Também, o concreto, você bota líquido, é igual um cimento. Você bota a pasta numa betoneira, no produtor de concreto, ele sai pastoso e quando ele solidifica, ele fica rígido. Mas ninguém compra água. A classificação não ninguém compra água. Você vende concreto sólido? Não. Esse critério, entendeu? Olha só. Primeiro, o fundamento da classificação fiscal não é a teleologia, e sim a ontologia. O tamanho que você usa para bater prego não muda a sua natureza porque você está batendo prego. Um concreto, porque ele é sólido ou porque ele é líquido, ele não deixa de ser concreto. Ele é concreto. Sólido ou líquido. Se está escrito aqui... Vamos esse objetivo aqui. Já tem 1 hora que a gente está nesse processo. Marcos, você quer falar alguma coisa e agregar aí algum? Eu vou ser breve aqui, não vou demorar muito não. Realmente você acabou de dizer, já tem 1 hora que está nessa discussão. Vou concordar até o que a Fernanda falou inicialmente sobre o seu voto visto. Ele foi bem amplo, bem aprofundado sobre o tema, e extraindo dele, que eu prestei bastante atenção em tudo isso, ainda mais que eu não me inteirei do processo na última sessão. A discussão aqui consiste basicamente em que, se esse produto que está sendo classificado, especialmente o Irda Guard, né, se ele é plástico ou não é plástico, vamos dizer assim. E pelo que você analisou aí profundamente, né, mais de 80% dele é plástico. Só que aí a questão vai justamente no sentido de ele é veículo apenas e o produto, na verdade, é o que está entrando em discussão ou não. Isso. Ou seja, eu acho que da análise só que chegar no meio termo. Se os colegas todos vai pensar assim, apesar dele ser um veículo e que tem mais de 90%, mais de 80%, vai se considerar só o aditivo. E aí mudaria a classificação. Ou vice-versa. Eu só estou querendo ser objetivo aqui. Realmente, a sua análise foi bem profunda e foi bem clara. A questão agora é cada colega chegar e dizer assim, olha, o meu entendimento, isso aí é plástico. E aí acompanha o relator. Não. O que predomina, o cerne da questão desse produto é o aditivo, ele é o que prevalece, então ele não vai ser plástico. Eu só quis colocar isso porque o problema, a dúvida só é entre esses 2 pontos. Então, aí eu acho que cada um, analisaria da sua convicção, porque eu não tenho dúvida em relação ao produto. Isso até, desculpa divergir do colega
do Carlos, mas não vai agregar o valor, porque o estudo já foi feito. E aí entra no ponto do posicionamento do Valéria Lázaro ou da presidente, porque não tem dúvida mais sobre o produto, porque o estudo feito pela Mara foi bem profundo, pelo menos do meu ponto de vista. Tá? Era só isso que eu quis colocar. Eu mesmo, assim, considerando o estudo realizado, eu mesmo também fiquei em dúvida. Qual que eu vou cair? Para qual lado eu vou tender? É só isso que eu quis colocar. Desculpa até se de repente até eu vou mais que É difícil. João, você quer falar alguma coisa, João? Não, na verdade, as minhas ideias são muito semelhantes ao do Marcos. O que eu iria colocar, ele acabou de colocar. É para votar, então, né? João, você quer falar mais alguma coisa? Eu só peço um minuto, presidente, só para eu checar a declaração de importação, porque realmente nesse ponto eu concordo absolutamente com o Carlos, porque o catálogo ele do produto pode estar dizendo muito bem uma coisa e o que foi retirado, o que ele importou efetivamente foi outra coisa. Mas não foi isso que aconteceu, não. Não foi? Não. Ele importou até a quantidade não é grande. A empresa que importou foi o produto mesmo. O laudo, ele coloca lá no laudo o produto que foi retirado da amostra. Não, de que ele botou uma votação, gente. Eu acho que todo mundo aqui já sabe qual posição adotar, né? Vão partir para a votação e vão, se alguém achar que deve ser diligência, que agora na votação propõe a conversão de diligência, tá? Então a gente vai... Oi? Pode falar, João. Não, só uma questão técnica. Eu estou vendo aqui que, para mim, e a sua fala travou um pouco agora. A minha tá para mim também. Aqui que você está... aqui está travando direto. Pois é, eu não sei se a qualidade do vídeo está alta. Pode ser. Eu vou... Os demais colegas estão todos verde aqui, eu acho que isso vai otimizar. Apenas isso. A minha qualidade do vídeo estava. Obrigada, João. Mas vocês estão... melhorou. Isso, melhorou. Era isso mesmo. Porque a gente entra e sai, né? Então, vamos, Fernanda. O Oswaldo primeiro. Eu estou na outra lista. Oswaldo. Com a divergência. Carlos. Então a diligência não vai ser votada, né? Não, você pode propor diligência agora. Se você... Aí a gente pega e volta. Eu proporia. Diligência. Então, Fernanda? Com a divergência. Marcos? Como eu tinha já me colocado anteriormente, eu não acho que é desnecessário nesse momento, com base no estudo feito pela Mara, fazer a diligência, então eu voto com a divergência. Divergência. Porque, deixa só eu me explicar também o motivo de eu votar com a divergência, porque eu acho que fica claro que o fim principal do produto é aquele em que as substâncias que ele objetiva na hora de adicionar o produto ao plástico, né, é fazer com que eu esqueci o nome termo técnico, né, fungo, para proteger contra isso. Então, acho que o fim a que se destina o produto é esse, a essência dele é esse. Por isso que eu estou acompanhando a divergência. É isso mesmo. João? Eu vou com a divergência, presidente. E Leonardo? Eu vou com a diligência, aí eu vou ter que aderir a uma das duas correntes, eu vou aderir à divergência. Divergência e Carlos? Eu vou aderir à tese do relator, porque eu acho que a classificação do produto em si que foi amostrado, ele é na maior parte plástico. Eu acho que buscou-se um conhecimento que estava fora dos autos, para classificar de outra forma. Você travou, Carlos. Você podia repetir?
Eu voto com o relator, e porque eu acredito que foi feita, ele fez a classificação da amostra, de fato. E enquanto a divergência teve que buscar informação fora dos autos e acabou classificando o produto pela utilização, pelo emprego dele, e não pela natureza dele amostral. Então tá. No caso aí vai ser. Eu preciso colocar essas correntes, Leonardo, na ata aqui, ou já posso colocar, se por maioria de votos, em dar provimento a essa classificação? Em primeira rodada, foram as 3 correntes, né? Tem que colocar isso na ata, as 3 correntes? Tem que colocar. Podemos passar, né? Não foi... Eu também acho que precisa colocar isso na ata, não. Foi uma coisa meio informal, assim, né? Não foi defesa fervorosa. Tem mais um colocar no final os aquela parte ali do... anteriormente pela diligência, e posteriormente... Você vai mudar ou não vai mudar? Vai botar só a súmula? Vou tirar a parte do LI. Então... Tá? Gente, agora tem o outro produto. O outro produto é bem mais simples, tá? O outro produto é rapidinho. Porque o outro produto eu estou mantendo a classificação da fiscalização para o outro produto, porque, deixa eu ver aqui, bom, está lá no final, deixa eu ver. Página 21. Tá lá no final, né? Aqui, ó, o Irgalub ML 3010. Também teve 3 classificações, e a questão aqui é só o seguinte, porque o produto, a empresa, ela fala que o produto dela a classificação é 3811-2190, que seria o produto que contenha óleos de petróleo ou de minerais betuminosos. É um aditivo para óleos lubrificantes que contenha óleos de petróleo ou de minerais betuminosos. A empresa fala que o produto dele é esse. A fiscalização fala, não, ele é um aditivo de óleo lubrificante, mas ele não contém óleo de minerais betuminosos, tá? E, alternativamente, a empresa fala assim, olha, ele não é nem aditivo, ela tira do aditivo, tá? De óleo lubrificante. Nesse produto está mais fácil, porque no laudo técnico, quando foi feito o laudo técnico, a empresa, fica bem claro, lá eu reproduzi o laudo técnico aí, que E travou. Ele coloca lá assim, travou o meu? O meu? Tá ouvindo? Que tá verde aqui. O laudo fala assim, não se trata de outro aditivo para óleo lubrificante contendo óleo de petróleo ou minerais betuminosos. O laudo fala, não tem óleo de petróleo ou minerais betuminosos. Então, não tem condição de entrar na classificação que a empresa está propondo. Só que o laudo técnico fala, é um aditivo. Então, para mim, não resta as dúvidas aí que a classificação da fiscalização é a correta, 3821-2990, que é aditivo para óleos lubrificantes do tipo outros. Tá? Aí, alguma dúvida? Esse daí está bem mais simples. Então, nesse daqui eu estou negando provimento, tá? O Lázaro também negou. Foi com base em razão diferente, é isso? Foi, mais ou menos. É porque o Lázaro... Ele fala as conclusões, digamos assim. Porque o Lázaro, a questão só que o Lázaro ele fez uma análise aqui que eu não sei se ele não viu isso direito, porque você colocou aqui, deixa eu ver aqui, você não considerou que ele era um aditivo. Você considerou, Lázaro, que ele era um aditivo? Deixa eu ver aqui. Eu vou precisar dar uma olhadinha aqui, Mara, eu não tenho certeza.
Porque, na verdade, assim, porque a classificação está assim, ela é 3811, aí depois 3811.2. Nesse ponto 2 estão os aditivos. Aí depois do ponto 2 que vai distribuindo. O 2.1 é o que tem petróleo. E o 2.9, o outros. A interpretação que a gente faz da tabela. O 2.1 e o 2.9 estão dentro do 2, do grupo 2. O 2 é aditivo. Então, tanto o outros da fiscalização quanto o da empresa, todos os dois concordam, é aditivo. A diferença é só que a empresa fala, o meu aditivo, ele é com petróleo. E a fiscalização fala assim, não tem petróleo. Então, por isso que ela joga no outros. E o laudo fala, não tem petróleo. O Lázaro, ele coloca como se a fiscalização, ela tivesse jogado no outros, que não é aditivo. Entendeu? Então, foi só essa análise. Não, eu coloquei que era aditivo, sim. Você colocou que era aditivo? Então Aqui, tá. analisando as divisões e o texto da posição, constata-se que a divergência entre o físico e o recorrente reside no fato de que a autoridade tributária entende tratar-se de aditivo para óleos lubrificantes, entendimento do qual diverge o recorrente, que classificou o produto como outros, ou seja, outro tipo de aditivo que não aqueles para óleos lubrificantes. Então tá. Outro tipo de aditivo, né? Mas quem botou ele como outro tipo de aditivo foi o recorrente, o contribuinte. Não, depois que ele colocou no outros, que ele colocou que não é aditivo, que ele jogou assim, no outros, que ele falou não é aditivo. Tanto a fiscalização quanto o recorrente, na primeira rodada, eles falaram que era aditivo, tá? Então, vamos fazer a votação. Tem alguma observação nesse ponto? Então, Oswaldo. Acompanho, na verdade, o relator, né? O relator, isso. Oswaldo Carlos. Acompanho o relator. Fernanda? Acompanho. Marcos? Acompanho o relator. João? Acompanho. E Leonardo? Relator. Então, nesse ficou unanimidade de votos e negar provimento. Então, vai ficar assim, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, sem dar parcial provimento ao recurso voluntário. Peraí. Acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, vencido o conselheiro relator o Lázaro e o Carlos, né? E dá parcial provimento ao recurso voluntário para catar, afastar a autuação sobre... Eu vou ter que citar os produtos, né? Para catar a... Classificação fiscal adotada pela fiscalização. No contribuinte, nesse caso, né? No segundo ponto, né? E por unanimidade de votos, negar provimento à classificação adotada pela empresa para o produto Irgalup. Nesse caso, então, manter a multa, né? A multa por classificação incorreta. No caso do primeiro, também a multa sai. Exonerando a multa, isso. Em relação ao segundo, mantém. O segundo mantém. O produto... Então, aqui, ó, por unanimidade de votos, negar provimento à classificação adotada para a empresa para o produto Irgalub 3010. E, por maioria de votos, dar provimento ao recurso para o produto Igarguarde, para o produto Igarguarde, exonerando as multas, né? E exonerando a cobrança
dos tributos e multas respectivas. Então, tá, quando o instrumento colegiado, por maioria de votos, sem dar provimento ao recurso voluntário para o produto IGARGUARD B5150, exonerando a cobrança dos tributos e multas respectivas. Vencido o conselheiro relator Lázio Antônio Souza Soares e Carlos Pantaroli. E, por unanimidade de votos, negar provimento à classificação adotada pela empresa para o produto IRGALUB ML 3010, tá certo? Então, agora, a gente vai para o processo Altervir da Luz Monós, de relatoria do conselheiro Lázaro, processo 2.457.00.5711.2007.76. Se você quiser, pode ler o relatório e o voto aí, Lázaro. Eu tenho que colocar que eu vou fazer o voto vencedor daquele outro produto lá. Uhum. Eu já ia perguntar isso. Da outra vez o negócio ficou sem voto vencedor, tem que dizer. Nossa Senhora, dá uma confusão. Altervir, né? Vamos lá. Coloca na pasta, ó. Já está na pasta, podem abrir. Pode começar a leitura. Cigarro, tá? Também escreveu os fatos, adota parcialmente o relatório da DRJ Florianópolis. Presente auto de infração foi lavrado para a constituição de crédito tributário no valor de R$30 mil, referente a multa exigida por infração às medidas de controle fiscal relativas a cigarro de procedência estrangeira, dependência da descrição dos fatos, enquadramento legal, bem como dó de infração com apreensão de mercadorias, que no interior do veículo, tipo Fiat Premio, placa CTZ 0091, foram encontrados 15 mil maços de cigarros, sem que houvesse prova da regular introdução do território nacional. A abordagem do veículo foi feita pela equipe da Delegacia da Receita Federal Foz do Iguaçu, dia 3 de dezembro de 2005, lavrado o auto de infração com apreensão de mercadorias, com vista a aplicar pena de perdimento aos cigarros apreendidos. A fiscalização lavrou o presente auto de infração para a exigência de multa previsto no artigo 3º, parágrafo 1 do decreto 399/68. Regularmente cientificado, interessado apresentou impugnação de folha 18, folhas, anexando os documentos folhas 19 e 24. Em síntese, apresenta as seguintes alegações: que vendeu o veículo em data anterior à abordagem efetuada pela fiscalização. Primeira turma da DRJ Florianópolis, por unanimidade, julgou improcedente, zerou o acordo com a seguinte ementa, faça a transcrição. O contribuinte tomou ciência, apresentou recurso voluntário, basicamente reiterando os mesmos argumentos da impugnação, é o relatório. Posso começar o voto? O relatório é tempestivo, preenche as demais condições de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. O recorrente alega sua ilegitimidade passiva, argumentando que teria vendido o veículo transportador de cigarros ilegais em data anterior à da apreensão dos cigarros nele encontrados. Contudo, as vias dos documentos que o interessado anexa para embasar sua alegação não permitem que se comprove que a venda efetivamente tenha ocorrido em data anterior à data da ocorrência do fato gerador, que foi 3 de dezembro de 2005. Apesar de, as folhas 21 e 22, apresentar o texto de encerramento dos documentos como 5 de maio de 2005, a assinatura somente foi reconhecida em cartório na data de 22 de maio de 2007 e 9 de maio de 2007, datas posteriores à ocorrência dos fatos. Tal situação, reconhecimento de firma em cartório público posterior à abordagem, impede que a autoridade julgadora forme convicção de que efetivamente os documentos teriam sido assinados
nas datas apostas nos mesmos. Ressalte-se que, apesar desta ter sido a razão para a DRJ ter negado provimento à sua impugnação, o contribuinte em seu recurso voluntário não apresenta qualquer argumento para rebater este fundamento, ou qualquer prova das suas alegações. Pelo contrário, anexou novamente a mesma autorização para a transferência de veículo, confirma reconhecida em 22 de maio de 2007, apesar de datado de 2005, e um instrumento particular de compra e venda, com um simples carimbo de reconhecimento de firma, bastante rudimentar, com suposta assinatura de tabelião, mas sem o selo de autenticidade do cartório. Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso. Alguém quer fazer alguma observação? Oswaldo? Só para eu entender, ele não estava dirigindo o veículo na hora da abordagem. Áudio. Então, Tá dirigindo. Eu vou dar uma olhadinha aqui no processo, porque se vocês puderem abrir também aí para... Mas qual a diferença que isso faz, Oswaldo? Para mim, faz toda a diferença. Inclusive, tem precedentes aqui do CARF que indicam que o mero fato de ser proprietário do veículo não importa nas multas por transporte de cigarro. É diferente do caso do cara que é uma pessoa jurídica, que tem uma transportadora, e aí sim ele é responsável. Entendi. Agora, o mero fato de ser pessoa física, entendeu? Você considera isso uma questão de fato ou de direito? Se eu considero uma questão... O fato do sujeito passivo não estar dirigindo o veículo, você considera isso uma questão de fato ou uma questão de direito? Eu considero das duas. É uma falta de subsunção à norma. É de subsunção à norma. Na verdade, você tem uma norma que diz aquele que transportar. Se você tem uma norma que pula que pune aquele que transportar, ele não pune aquele que ser proprietariar. Ele diz transportar, não é o transportador. Você dá um exemplo de uma questão puramente de fato, então? Como assim? Não, porque a gente sabe que questões de fato, elas precisam ser alegadas. Essa questão não foi trazida pelo recorrente. Ele não alega que não estava dirigindo. A alegação dele é outra. A alegação é: eu já tinha vendido o carro. Entendi. Aí, se você me disser que isso é uma questão de direito, você pode alegar isso de ofício. Eu acho que é uma questão de fato. Acho que não pode ser trazida de ofício. Mas claro, não tem que qualquer questão de fato, ela vai trazer como consequência o impedimento da aplicação de uma norma de direito. Essa é a consequência de apresentar uma questão de fato. Deixa eu ver a norma de punição, que já te digo se é de fato ou de direito. O Leonardo quer falar. Se tiver... Interessante a questão, mas se tiver no processo essa informação, a gente está fazendo controle de legalidade, né? Então... Não sei, tem que ver como está escrito mesmo na norma. Não, porque na lei não diz que ele precisa estar dirigindo, ele pode ter emprestado o veículo. Se ele empresta o veículo. Por exemplo, tem uns outros processos aqui que a gente vai ver, que é processo de empresa de turismo. Tudo bem, mas tem o dono da empresa de turismo, ele não está lá. E, na verdade, é um sujeito... E aí? Mas ele é transportador. Ele é tecnicamente transportador. Pessoa jurídica, agora a física, não. Cara, eu tô cansado. O último voto me cansou. Se quiserem dar provimento, podem dar. Não prometo que eu não vou falar mais nada. Quais são os termos do relatório do auto de infração? Só vamos pegar o auto de infração e ver exatamente o que está no relatório do auto de infração. Daí deveria estar, se ele foi parado, onde que foi repreendido esse cigarro. Geralmente tem o termo de apreensão lá, vamos ver. É porque o dispositivo legal, acho que eu trouxe isso em outros processos, ele fala que o transportador, ele é solidário. Então, se você tem um veículo, ele não precisa ser uma empresa transportadora.
Se eu tenho um carro e eu compro um carro, mas eu não quero me expor, eu acho atividade perigosa, tal, eu acho legal, eu tenho interesse, vamos supor, em fazer contrabando de cigarro. Eu não quero me expor, eu acho perigoso. Então, eu compro um carro, ou alugo um carro, boto uma pessoa, um terceiro, para dirigir o carro e ir lá pegar o cigarro e trazer de volta. Então, eu não tenho responsabilidade nenhuma? Ó, eu vou entregar o ouro pro bandido. Ou no caso ao contrário, né? o artigo 95.2 do decreto-lei 3766 indica que também são responsáveis pela infração o dono do veículo automotor. Mas eu entendo aqui que ele não está tratando de responsabilidade direta, ele está tratando de responsabilidade indireta aí por ser proprietário do veículo. E aí faria sentido a multa. Porém, no caso que eu vou julgar que é idêntico a esse, eu não aplico. Falo, olha, não citou, ele puniu porque ele era transportador. Transportador ele não era. E aí eu não aplico a multa porque eu não posso mudar. O fisco diz, ele vai ser punido porque ele transportou. Se ele não transportou, não vou ser eu que vou dizer que vou mudar. Tá? Mas daria para fundamentar a sua posição no 95.2 do 3766. Eu não fiz isso, é isso que eu te falei. E tem outros processos, tem uns 4 aí de contrabando, de cigarro, em outros eu usei essa fundamentação. Esse me apareceu tão simples, tão simplório esse caso, que eu realmente não imaginei que fosse ter polêmica, mas... Mas o auto de infração tá muito mal, tá assim, ó, é um parágrafo muito mal escrito e eles falaram que pegaram o veículo, né, andando... E o veículo era de propriedade do cara, mas até pela redação dá a entender, presumidamente, que não era o cara que estava dirigindo o carro. Mas isso não consta. O cara falsificou documentos. Não é que ele falsificou, né? Pô, o cara bota instrumento particular de compra e venda, uma data assinada e um reconhecimento de cartório de 2 anos depois. O cara bota um documento, instrumento de compra e venda, um carimbo feito na esquina. Eu acho que assim, ó, sinceramente, As fotos do carro aí. Você viu as fotos do carro do processo? Se vocês querem usar o carro ali, o que eu tinha para falar já está aí no processo. Um erro não elimina o outro, cara. A fiscalização deveria ter sido mais cuidadosa para lançar esses autos de infração. É que eles vão lá e dizem assim, isso é evidente, pimba. Só que eles esquecem que tem esse filtro aqui, né, cara? Bateu Pronto. A maior parte dos autos de infração que caem por preguiça do fiscal e não por falta de coisa errada. Não, é porque o cara não tem bola de cristal, né? O negócio tá óbvio. Aí vem tese mirabola, o cara não. A bola de cristal não. Até porque assim, se for uma infração, você tem que dizer quem que é o autor da infração. Se você apreendeu em loco, você vai dizer quem que estava carregando essa mercadoria. Isso é meio óbvio. Beleza, o cara não teve culpa, não. Tá certo. Não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu vou votar contigo, mas que a fiscalização fez um trabalho ruim, fez. Tô pronto para votar. Agora eu acho que, pelo que está aqui no processo, era ele que estava dirigindo mesmo, porque aqui, olha, isso foi na estrada. Olha que você vê, o termo aqui, o auto tem até as fotos, foi na estrada. Uhum. Na estrada foi feito em cima de quem estava ali com o veículo. Mas eu acho que não diz isso não, Mara. Mas ele não diz tem lugar de falar vínculo de propriedade. É só pela foto aqui que eu tô vendo. É que ele fala assim, ó, o veículo foi autuado, tipo, o veículo, ele tá sozinho andando na estrada, entendeu? Né? Esse é o nível da situação. Se ele tava dirigindo, fala nada. Cuidado sozinho. Dubai. olha o carro, cara. Você viu o carro? Sacanagem. Bom, estou pronta pra votar. Tô pronto pra votar também. Até nos cantos da porta, assim mesmo. Olha, eu acho que porque ele disse que foi vendido, não vi nada dizendo que ele estava dirigindo, não. Não tá escrito. Não tem não. Eu olhei aqui, não tem nada falando que ele era o motorista. Mas como proprietário, responde da mesma forma. Documentos de folha 5. Tem lá o formulário para contagem de mercadorias apreendidas. E quem acompanhou foi ele. Altevi Garuto Munhoz. Página 5.
Mas você não pode deduzir que o fiscal lá não falou assim, me dá o documento do carro aí. E anotou que estava no documento do carro. Que ele acompanhou a contagem, não quer dizer que ele estava lá na hora da apreensão. Tá bom. De todo modo, eu divirjo, já acabei de dar minha posição. Ele não, acho que tem responsabilidade sim pelo 95.2, não responsabilidade direta, porque a responsabilidade está escrita no tipo infracional para o transportador e não para o proprietário da mercadoria. Se eu tivesse dito lá, estou punindo aqui por ele ser proprietário pelo 95.2, fechou, tamo junto. Mas como não foi o caso, eu vou votar pela divergência, afastando a autuação. Ué, divergência ou é acompanhar pelas conclusões? Você disse que pelo 95.2 poderia? Mas tinha que estar no alto, não está sendo punido por causa disso. É na fundamentação. E a alegação dele? Você não me respondeu a questão de fato. Ciência de fato de direito, né? Eu acho que você está trazendo isso daqui, porque isso daqui não está nos autos, não. Então tá bom, eu vou, já que não está nos autos, eu vou pelas conclusões, porque também eu não vou fazer o papel do contribuinte. Então tá, então Carlos, o Oswaldo já começou, né? Você vai pelas conclusões, aí depois do Oswaldo, Carlos. Vou acompanhar o relator. Carlos, Fernanda. Vou acompanhar pelas conclusões. Marcos. Eu acompanho o relator. Ali João? Tem vários indícios ali. Indícios não. Aquela relação de provas ali mesmo, como o próprio. Acho que foi o Carlos que identificou a relação. A apreensão das mercadorias está em nome dele. Não é possível que ele, na hora da mercadoria, seja outra pessoa que estava presente na condução do veículo. Eu acompanho o relator. Mas só para entender, por que o Oswaldo está acompanhando pelas conclusões? Porque, na verdade, a única coisa que não me leva a reconhecer o afastamento da multa é porque ele não alegou, e eu não ia matéria preclusa, né? Então, eu não posso reconhecer ex ofício. Mas acho que isso não é. Acho que dá para acompanhar, então, integralmente, não? O Lázaro. Você não está divergindo da fundamentação dele. É que o problema é, inclusive, ficar contraditório, porque eu tenho um outro aqui que trata de legitimidade passiva, e que a parte alegou. É um caso, inclusive, que tem algumas outras nuances, e que eu estou dando provimento, a gente vai jogar na sequência. E aí ficaria um pouco contraditório. Na verdade, eu não entendo que a multa seja aplicável, eu pessoalmente não entendo que seja aplicável, porém também não estou aqui para corrigir o que o contribuinte deixou de fazer, não sou advogado do contribuinte. Então, é por isso que eu estou acompanhando, eu simplesmente estou acompanhando porque o contribuinte não rebateu. João? Eu vou acompanhar o relator. Leonardo? Eu com o relator. Então, acorda os membros colegiados por unanimidade de votos negar provimento do recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Fernanda Vieira Cotizias. Então, vocês querem dar um minutinho aí para descansar? 5 minutos? Vou fumar um cigarro. No Paraguai? Então, tá.